Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo breve e me desculpem porque é um tema bastante complexo para um vídeo breve. Mas vamos pensar nele como um tema introdutório, que é a dialética negativa. Eu vou me basear, a ideia é dele, né, neste livro de Theodor Adorno. Adorno, que é um dos nomes da famigerada Escola de Frankfurt, né? Que medo! A conspiração, o marxismo cultural e tal. Bom, é o que eu digo, né? A onda conservadora, que é mundial, não é só no Brasil, né? Essa onda conservadora radicaliza os pontos de vista, gera muita dualidade, não que não tenha dualidade na esquerda, é o que mais tem, né? Quem não é da esquerda é inimigo, mas impede que se pratique aquilo que o apóstolo São Paulo ensinou, né? Examinar em todas as coisas e reter o que é bom. Então Adorno é um dos grandes pensadores da Escola de Frankfurt e muito da produção dele deveria ser, sim, observada e analisada de maneira profunda por qualquer pessoa com interesse na verdade. É o que eu digo de Marx, né? Enquanto Marx é rotulado como bêbado, como um demônio, satanista e tudo mais, tanto na esquerda como na direita, se perde de vista os grandes conceitos de Marx. Então você tem uma esquerda que já não fala mais do proletariado, que já não olha as graves contradições do capital, né? Uma esquerda que se agarrou a uma... de fato, não uma conspiração, nem uma revolução, né, mas a uma guerra cultural identitária, né, dos negros, dos gays, das mulheres, e a questão do proletariado fica periférica, quando não é totalmente desprezada. O conceito, a meu ver, mais importante de Marx, que era o da fetichização do mercado, da mercadoria, do próprio capital, é ignorado, porque o que você tem à esquerda e à direita são pessoas procurando clientes, então esses elementos são totalmente postos de lado. A direita despreza e a esquerda simplesmente não conhece. Então esse livro do Adorno é fantástico. Esse aqui está em espanhol. Eu vi uma edição, eu acho que da editora Zahar, em português, mas eu não consegui encontrar. O único que eu encontrei estava R$310, né? Então é um livro difícil de encontrar. Eu sugiro a vocês, se você tiver um mínimo de familiaridade com a língua, com o espanhol, que você procure esse livro aqui. Embora, se você não tem, se é difícil para você ler em outra língua, mesmo que o espanhol seja quase que de fácil compreensão, né? Os conceitos não são tão simples, então ler numa língua que você não domina pode se tornar mais difícil. Bom, passada a introdução, em primeiro lugar, vamos pensar o que é dialética. Por isso que eu disse que é um vídeo curto para um assunto complexo. Mas a dialética, basicamente, na Grécia Antiga, ela era associada à arte do diálogo. Ninguém sabe exatamente quem começou a dialética, né? Alguns dizem que foi Sócrates, Aristóteles achava que Zenon havia sido o primeiro dialético, né? E ela estava associada à arte do diálogo, basicamente. Mais tarde, a dialética vai ser interpretada como a arte de contrapor contradições dentro de um discurso, de uma análise da realidade. E aí você vai ter Heráclito como o pensador dialético mais radical. A Heráclito vai ser atribuída a expressão panta rei, ou seja, tudo flui. Né? Ele é o cara que vai dizer que você nunca entra no mesmo rio, né? E que as forças e potências da realidade estão sempre em conflito e numa interação dialética, recriando e reproduzindo todas as coisas, ainda que ele terá Parmênides, né? Contemporâneo a ele, que vai pensar radicalmente diferente, né? Dirá que o ser em si não se move, não passa por essas transformações. Não vou entrar nesse tema agora, né? Se você tiver interesse em saber mais, veja o nosso curso Apolo e Dionísio, a Gnose do Combate, que vamos tratar de dialética. Mas a dialética mais popular, e que foi popularizada inclusive por Marx, é a de Hegel.
E o conceito de Hegel é de que a história e a verdade se realiza por contraposições tese, antítese, que então se combinam numa síntese. Esse pensamento vai se tornar muito popular, né? Então, para Hegel, a verdade ainda não existia porque a verdade era o todo. Somente pela contemplação do todo você chegaria à percepção da verdade. Então, a verdade, como que a verdade ainda não existe, né? Ela será, em algum momento, como dizia Hegel, supra-assumida, a história toda será supra-assumida numa realização total, na síntese final da verdade. O Marx vai adotar esse conceito, mas Bom, Hegel era materialista também, mas o Marx vai entender que a dialética acontece pela luta de classes. Né? Mas ele vai atualizar esse conceito de Hegel. Então essa frase de Hegel é muito significativa, o todo é a verdade, porque ela vai tornar-se padrão no pensamento filosófico ocidental. E é contra isso que o Adorno se levanta. Então o Adorno propõe uma dialética negativa. E como seria essa dialética negativa? A tese e a antítese, ou seja, as contradições, não resultam em sínteses. Ou seja, você adia a síntese. É parecido, digamos que há uma herança do pensamento de Nietzsche, que entendia, como Heráclito, que o combate, que o confronto era essencial à vida. Né? Então, só que o Adorno vai um pouco além. Ele vai dizer que a totalidade é opressora. E aí, um pensador de esquerda, você já saiu do vídeo, né? Que mas é opressor, não quero saber disso não, mas calma. A totalidade é opressora vai ser fácil para você entender. Embora o Adorno vai abordar todas as abstrações, como o mercado, como o capital, sim, ele vai. E são abstrações. Já pensou em mercado? Você, por exemplo, mercado de trabalho. Você tem que se adequar ao mercado de trabalho. É uma abstração. O que é o mercado de trabalho? Quem constrói esse mercado de trabalho? Né? O capital é a maior de todas as abstrações, a qual todas as instituições, todos os movimentos estão sujeitos. Mas existem outras. Deus, a bondade, o logos, né? São todas abstrações às quais nós nos sujeitamos. Então, se Hegel dizia que o todo é a verdade, Adorno vai dizer que o todo é falso. O todo é falsidade. E é basicamente o que eu tenho dito já faz muito tempo. Se você quer saber a verdade das coisas, você deve olhar no mínimo e não no macro. Então todo mundo que chegar para você e disser que existe um propósito no sofrimento, que Deus tem um plano, que existe uma torus que equilibra todas as diferenças, né? Você vai ver sempre um discurso de ajuste. Ajuste-se à totalidade, aceite que você é parte de algo maior e aí seu sofrimento magicamente vai ser transfigurado em propósito, em sentido, né? Eu acho que o próprio universo mostra essa contradição entre o todo e as partes, né? Quando você pensa na mecânica clássica, física, né? A mecânica quântica clássica, você vai ver que as teorias de Einstein, elas não conseguem conversar, e aí estão os cientistas tentando fazê-las dialogarem até hoje com a mecânica quântica moderna. Então você é quase como se houvessem leis para governar o universo no macro que não funcionam no micro. Então você pode olhar para os planetas, para a distância que a Terra tem do Sol, para o funcionamento do corpo humano e dizer, oh, que incrível, que harmonia magnífica, que beleza perfeita. Mas quando você olha para as partículas subatômicas, o que você vê é caos, imprecisão. O que você vê é bagunça. Então, se você quer conhecer a vida humana, você não olha para a totalidade. É tipo aquelas pesquisas que você já deve ter cansado de ouvir. Na Suécia a população é mais feliz. O índice de felicidade dos países. Isso aí é medido como? Como se mede esse negócio? A gente vê uma massa e pensa, porra, vou morar na Suécia. O problema é que eu não estou num país da Europa, por isso que eu sou infeliz. Aí você vai para lá e continua infeliz. Se você quer saber a verdade, é nas partes que a gente encontra. São os pequenos dramas,
são as pequenas perdas, são as pequenas infelicidades. É no dia a dia das pessoas. Nenhuma pesquisa comporta isso. Essa é a realidade. Nenhum padrão de totalidade, de dialética, vai mudar o fato de você perder alguém, de que você está fudido, desempregado, sem dinheiro. Não vai mudar, não tem explicação, não faz sentido. Então, isso é muito difícil, porque o discurso místico, esotérico, mágico é dessa harmonia, dessa ordem perfeita, em que todas as coisas se encaixam, em que Deus, os deuses, sei lá quem tem um plano, que nós estamos evoluindo e que evolução tem a ver com progresso e melhoria de vida e não com mecanização e perda de qualidade de sentido, né? Então eu vou ler, como eu disse, é um vídeo curto, né? Eu vou ler apenas 2 trechos aqui da fala do Adorno, um na página 375. Olha só o que ele diz. Qualquer um que se ocupa dos negócios do mundo considerará um desvario a ideia de que este mundo finito, de tormento infinito, está abarcado por um plano universal divino. Certamente esse desvario se adequa muito bem com o otimismo da consciência normal. Então ele está dizendo o seguinte: qualquer um que prestar atenção no mundo considerará uma loucura. Porque às vezes me dizem que eu sou louco, né? Agora deu para todo mundo se preocupar com a saúde mental das pessoas que me acompanham. Como se a saúde mental das pessoas que levantam todos os dias e vão para o seu trabalho e às vezes apenas suportam suas famílias, não as amam mais, né? E fazem suas faculdades e conservam suas aparências, como se a saúde mental dessas pessoas já não estivesse abalada. Para Adorno, qualquer um que olhe a loucura do mundo, o mundo é finito, ele tem limite, ele tem dá para medir o planeta, dá para saber quando ele teve, mais ou menos quando ele começou e possivelmente quando terminará, mas o tormento é infinito porque as vidas todas sofrem. E não é porque o ser humano está aqui não, esse é outro. Essa é outra moralização da maldade do universo. É o ser humano que não se adequa à ordem cósmica. Sejamos pagãos, sejamos veganos, e aí o mal vai ser... Não, se o ser humano não estivesse aqui, o planeta seria ainda um restaurante gigantesco, onde espécies devoram outras, matam outras. A vida, que não é eterna, se alimenta sempre da morte e do sofrimento de outros. Mas isso a gente não vê quando a gente olha para a floresta linda, a mata linda. A gente tem que entrar dentro dela. A gente tem que observar de perto, a gente tem que ver o que está acontecendo no micro e não no macro. Tem um filme do David Lynch, Blue Velvet. A primeira cena do filme, eu recomendo muito que vocês assistam. É fantástico. Bom, eu recomendo qualquer coisa do David Lynch, né? Mas eu recomendo muito que você assista depois de assistir esse vídeo aqui. A primeira cena mostra um bairro de subúrbio. Aquela coisa linda, né? Aquela grama verdinha, casas alinhadas, tudo meio bucólico, uma musiquinha bonitinha assim dos anos 50, se eu não me engano. De repente a câmera desce para dentro da mata, dentro da grama, e lá embaixo a natureza está fervilhando de guerra, de combate, e tem uma orelha sendo comida, disputada por formigas. Quer dizer, por baixo desta capa das lindas montanhas, do mar, sabe quando você vai para a praia e está lá se deleitando no mar? Lá embaixo está havendo uma batalha feroz e morte está acontecendo. Sem contar que o próprio mar, que a areia, que as montanhas não se formaram por que elas se beijaram. Eram catástrofes geológicas que formaram aquela paisagem tão bonita. Então, é por isso que o todo é opressor, é disso aqui que ele está falando, né? Essas totalidades são opressoras. Aí você pode pensar, nossa, então a vida não vale nada. Uma pessoa falou isso esses dias, eu vou me afastar de você, porque você está vendo tudo como escuridão e meu Deus, eu vou ficar doente, vou precisar de mais remédios se eu continuar te ouvindo. Na página 381, eu farei das palavras de Adorno as minhas. O niilismo, assim, implica no contrário da identificação com o nada.
Ele admite que realmente é uma proposta nihilista. Nihil, em grego, quer dizer nada, vazio. Só que ele diz que este nihilismo que ele propõe é o contrário da identificação com o nada. Tipo a frase de Paulo lá, 1 Coríntios 15, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Este gnosticismo, vê que ele diz que essa proposta é gnóstica. Este gnosticismo vê o mundo criado como radicalmente mal. Radicalmente quer dizer na raiz. E em sua negação, antevê a possibilidade de outro ainda por ser. Vê que é o contrário. Então não é uma desistência. Não é uma entrega. É só uma não aceitação. É só uma não moralização dos acontecimentos, dos fatos, da corrupção, dos problemas do Brasil. O problema do Brasil é o atual presidente. Ele sai de lá, tudo fica lindo mesmo que não esteja. Não, não vai ficar. O mundo é radicalmente mal. Entendendo que este mundo é radicalmente mal, eu posso ansiar e pensar na possibilidade de outro ainda por ser. Deste modo, todas as imagens que se reconciliam num todo de paz e tranquilidade se parecem com a imagem da morte. Ou seja, sinto muito. Se você quiser acompanhar meu trabalho, eu não vou te propor imagens de paz e tranquilidade. Para mim, essas são as imagens da morte. Para Adorno também são as imagens da morte. Porque elas te fazem aceitar aquilo que não existe. Elas te dão a pílula azul. Nós não queremos isso. Nós não queremos uma dialética que explique as coisas. Como eu falei no vídeo passado, não é necessário entender. Nós não queremos uma dialética que se resolva e que então todos os sofrimentos vão ser transmutados em felicidade e alegria. Não, nós não queremos isso. Nós queremos enxergar as coisas como elas são, porque só assim nós poderemos saber para onde ir. E o mundo por ser, que nós não só queremos encontrar, mas nós encontraremos. Muito obrigado a todos, sob o olho de Vaz.